Olá, muito boa tarde. Quarta-feira, 13 de abril. Este é o canal do Boi News, também ao vivo no Facebook e portal sba1.com. As vendas no comércio varejista cresceram 1,1% em fevereiro, após variação positiva de 2% em janeiro, informou hoje o IBGE. No acumulado do ano, o varejo apresenta um recuo de 0,1%. No entanto, no acumulado dos últimos 12 meses, o setor mostrou aumento de intensidade ao passar de 1,3% até janeiro para 1,7% em fevereiro. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas avançou 2% em fevereiro, na comparação a janeiro último. De acordo com o CPEA, o período da quaresma aqueceu a demanda por tilápias. Informações de Gustavo D'Angelo. Já então as informações, direto de Araçatuba. Convênios firmados em Mato Grosso do Sul garantem recursos para projetos de preservação ambiental. De Campo Grande, as informações de Kylie Rodrigues. Não, aí também não, daqui a pouquinho então. E o assunto agora de destaque nos mercados, aqui no Brasil e fora do país. O seguinte, o mercado mundial de trigo, já tumultuado com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, sofre agora com as perspectivas de redução da safra dos Estados Unidos. Os preços disparam na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Receita Federal retém 38 mil toneladas de trigo no Porto de Santos. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, Walter Puga Júnior tem as informações. Por que essa retenção aqui no país, Puga? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Zaidan, você lembrou muito bem. Os preços do trigo já disparam no mercado internacional por conta de clima desfavorável lá nos Estados Unidos, o que deve reduzir aí a oferta de trigo norte-americano. Fora isso, dificuldades no mercado internacional de trigo por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que são grandes fornecedores de trigo também. Agora, mais esta surpresa, a retenção de trigo. 38 mil toneladas de trigo da Argentina retidos em Santos por conta de operação padrão da Receita Federal. Não bastasse, portanto, a guerra da Ucrânia, que já fez os preços do trigo subirem fortemente nos últimos 2 meses no exterior e também no Brasil, há agora essa operação da Receita Federal, operação padrão, que retém há mais de 10 dias 38 mil toneladas de trigo no Porto de Santos, trigo comprado durante os últimos 20 anos, isso é muito comum, lá da Argentina. O problema pode inclusive afetar a moagem em São Paulo. É o que afirma o Sindicato das Indústrias de Trigo daqui do estado de São Paulo, já que o volume retido em Santos, veja, representa 27% do processamento mensal aqui em São Paulo. Bom, segundo o Christian Saig, ele é vice-presidente do Sindustrigo, né, Sindicato da Indústria do Trigo, esse trigo está parado em silos alfandegários apenas esperando a chamada nacionalização. Ou seja, ele vem de fora, é preciso ser nacionalizado para depois entronizado no país. Como os armazéns estão cheios, o que ocorre é que qualquer navio que chegar nos próximos dias em Santos não terá como descarregar. Isso adiciona um custo para a indústria, em média de R$210 mil por dia. E essa é a preocupação da indústria. Bom, segundo dirigentes do Sindustrigo, há uma reunião que vai ocorrer hoje, uma reunião virtual, a pedido dos moinhos, com o delegado da Receita Federal em Santos para discutir os motivos desse atraso. Essa carga presa é de origem argentina, explica a diretoria do Sindustrigo. Dentro dos acordos do Mercosul, é importação que normalmente o Brasil já faz, os moinhos brasileiros fazem há mais de 20 anos, mas o que se explica isso mesmo é essa operação padrão da Receita Federal. Em tempos normais, levaria de 3 a 5 dias para ser concluída. Já há 10 dias, esse trigo está retido lá. Enquanto isso, o que acontece no mercado internacional? Veja, agora há pouco, o trigo negociado no mercado americano voltava a ter preços firmes, mesmo com alguma queda de pouco mais de 0,5%.
Último negócio, nos Estados Unidos, que é referência para o mercado mundial para trigo com entrega em maio, 11 dólares e 55 centos por bushel. Isso porque está em queda. Chegou hoje a ser negociado a 11 dólares e 69 centos por bushel. Ontem o trigo já subia mais de 2% no mercado americano. Hoje recua um pouquinho, mas continua com preços firmes. Já o contrato mais negociado de trigo nos Estados Unidos, eu falo de trigo de inverno, para julho, sobe 1,66% a 11 dólares e 64 centos por bushel no último negócio. Mas não é o valor mais alto, não. O valor mais alto do dia foi 11 dólares e 79 centos por bushel. O preço do trigo dispara no mercado americano, influencia essa alta em todo o mercado brasileiro, mercado argentino. Resumindo, tudo fica mais caro e há ameaça de fornecimento de trigo para panificação em São Paulo. Se isso não ocorrer rapidamente, a situação pode ficar mais complicada. Além de caro para trazer da Argentina, além dos preços em alta, Zaidan, situação bem difícil para os moinhos de São Paulo. É com você. Obrigado, Pulgar. De acordo com o CPEA, o período da quaresma aqueceu a demanda por tilápias. Gustavo D'Angelo. O mês de março foi marcado pela melhora na demanda por tilápia. Com isso, os preços do produto avançaram, interrompendo a sequência de queda observada desde novembro do ano passado. De acordo com o CPEA, a procura pelo peixe tipicamente cresce no período de quaresma por parte da indústria, do varejo, de redes de food service, ceasas e feiras. Aqui em São Paulo, a tilápia in natura foi negociada a R$ 7,40 o quilo na média de março, avanço de mais de 2% em relação a fevereiro. No Paraná, a alta no preço também ultrapassou os 2%, com o animal sendo negociado entre R$ 6,80 e R$ 7,70 o quilo. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A Câmara dos Deputados avalia o projeto de lei do deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, que cria um fundo nacional para financiar ações de apoio ao produtor rural com perdas geradas por chuva em excesso e estiagem. De Brasília, Berenice Leite. Olá, boa tarde. O projeto de lei cria um fundo nacional para financiar ações de prevenção contra perdas agropecuárias provocadas por eventos climáticos ou sanitários adversos, como secas e doenças que afetam as plantações. O fundo será composto por 1% das receitas arrecadadas com tributos federais relativos à comercialização de produtos agropecuários e pode receber ainda recursos de dotações orçamentárias, doações e convênios. O texto tramita na Câmara dos Deputados e deve ser analisado em breve em caráter conclusivo pelas comissões de Agricultura, também de Finanças e Tributação e, por fim, a comissão mais importante, que é a de Constituição, Justiça e de Cidadania. De Brasília, Berenice Leite. Agora a previsão do tempo. Boa tarde, Angélica Bonazzoni. Olá, Zaidan, boa tarde a você e a todos. Olha só, a chuva deve marcar presença nesta semana em boa parte do país. E a frente fria que já chegou em áreas do sul brasileiro, agora avança no centro-sul. E na região sul, o sol volta a aparecer mais entre o sul do Paraná, Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Chove a partir da tarde sobre estas áreas, mas o volume de chuva deve diminuir. E tem previsão em vários momentos e com forte intensidade no leste e norte do estado do Paraná. E muitas nuvens se formam e chovem em vários momentos com até forte intensidade no oeste e sul do estado de São Paulo. Já em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e interior também do Espírito Santo, a chuva acontece intercalando com breves períodos de melhoria e chove fraco no Nordeste mineiro e em Vitória, capital do Espírito Santo. No centro-oeste, a nebulosidade aumenta sobre o estado do Mato Grosso do Sul e a chuva também acontece em vários momentos. Tem previsão de chuva forte de forma isolada no sul de Goiás e também no estado do Mato Grosso, mas os destaques ainda seguem sendo calor no decorrer do dia nesta região.
Vamos lá para o Nordeste, chove em vários momentos, desde o litoral do Maranhão até o leste da Paraíba. E onde não chove, Zaidan, é no interior do Pernambuco, em Alagoas, Sergipe e Nordeste da Bahia. Nas demais áreas da região Nordeste, segue com sol, calor e chuva entre a tarde, também no período da noite, com riscos de trovoadas. E eu finalizo com o norte, a chuva aumenta na região e chove em vários momentos sobre o sul de Roraima, leste do Amazonas, oeste do Pará e também no estado do Amapá. O risco de temporais segue elevado no decorrer do dia. E tem também sol e pancadas de chuva forte no Acre, em Rondônia e também no estado do Tocantins. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Angélica. Convênios firmados em Mato Grosso do Sul garantem recursos para projetos de preservação ambiental. De Campo Grande, as informações de Kylie Rodrigues. Pesquisadores ligados ao FMS, o EMES e Embrapa firmaram convênios e vão receber mais de 4 milhões para financiar 8 projetos que desenvolvam tecnologias visando a mitigação dos gases que provocam o efeito estufa. Os recursos são do governo do estado e integram o edital da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Fundect, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Semagro. Os projetos reforçam a meta de chegar em 2030 como estado carbono neutro. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Em nova estimativa, a Conab ampliou a projeção de recorde na produção goiana de grãos. O estado deve assumir a segunda posição no ranking nacional da soja. Informações de Ana Paula Bellini. O novo levantamento feito pela companhia mostra que a produção goiana de grãos deve ultrapassar 30 milhões de toneladas no ciclo 2021-2022 e indica um crescimento expressivo de 23,5%. A alta na produção goiana é puxada principalmente por milho e soja. Somada, as duas safras goianas devem entregar 12 milhões de toneladas, um crescimento de 46% na comparação com o ciclo anterior. Com o resultado, Goiás deve manter a terceira posição nacional entre os maiores produtores de milho. Já a produção goiana de soja deve aumentar 9,4%, passando de 14 milhões de toneladas para 16 milhões, colocando o estado como o segundo maior produtor nacional no ciclo atual. O Paraná, que ocupava o segundo lugar, tem estimativa de queda na produção devido à forte estiagem e deve perder a posição. O mesmo problema afeta o Rio Grande do Sul. Vale destacar ainda a estimativa para o sorgo. Goiás já é o maior produtor nacional do cereal e deve ampliar a diferença para o segundo colocado, Minas Gerais. A produção goiana deve atingir 1,4 milhões de toneladas, alta de 59,4% em relação ao ciclo 2020-2021. Em Goiás, nesse contexto, passa a ocupar o segundo lugar no ranking de maiores produtores de soja do país, atrás apenas do Mato Grosso. Isso porque nós, aqui em Goiás, tivemos condições climáticas favoráveis que, aliadas aos investimentos dos nossos produtores no cultivo da soja, que é o nosso carro-chefe, alcançamos a maior produtividade média do país. De Goiânia, Ana Paula Bellini.